Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem? Estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática. Hoje nós vamos falar do capítulo 11 da apostila 2, representação, ampliação e redução de figuras no plano cartesiano, da página 349 a 363. O aplicativo de trânsito que indica a um motorista a rota mais rápida para determinado destino. No cálculo, o aplicativo considera a distância e as informações do trânsito para cada possível trajeto. Esse aqui é um aplicativo, tem vários, né? No celular da gente, a gente pode colocar. Esse aqui é um tipo de aplicativo que vai indicar por onde a gente deve ir, qual o caminho que a gente deve ir, qual que é o mais rápido, aquele que tem menos trânsito, enfim. Ao longo de um deslocamento de carro pelas ruas de uma cidade, um aplicativo de trânsito indica em tempo real nossa localização no mapa da cidade, mostrado na tela, tá aqui. Essa localização é fornecida pelo GPS do aparelho celular, que a determina a partir de um conjunto de números recebido por sinais de rádio. Você consegue imaginar uma forma de localizar um ponto por meio de um conjunto de números? Bom, para a gente localizar um ponto através de um conjunto de números, nós vamos precisar aprender o que é um plano cartesiano, que é o que a gente vai fazer aqui neste módulo. Localização em um mapa. Na abertura desse módulo, falamos em GPS, existente nos aparelhos celulares, que fornece localização no espaço em uma enorme precisão. O GPS é a sigla para Sistema de Posição Global, para global, que é o Sistema de Posição Global. Trata-se de um sistema de localização desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que funciona a partir de um conjunto de satélites que se deslocam em torno da Terra. Os satélites enviam constantemente sinais de rádios, que são recebidos pelo aparelho GPS. Com as informações do sinal, o GPS determina a distância do aparelho até os satélites e calcula sua localização exata. Parece tão simples, né? Mas não é, gente. Tem um estudo muito grande aqui por trás disso. Mas para calcular a melhor rota em tempo real, o aplicativo de trânsito precisa conhecer, além da sua localização fornecida pelo GPS, o mapa detalhado das ruas e avenidas da região em que você se encontra, juntamente com as informações do trânsito. A figura abaixo mostra um mapa desse tipo. Ele representa uma região da cidade de Salvador, no estado da Bahia, o famoso bairro da Barra, cuja maior atração é o Farol da Barra. É possível obter maiores detalhes, como o nome das ruas menores, aproximando mais a vista fornecida pelo aplicativo. Então, está aqui, ó, tá? O bairro da Barra, em Salvador, apresentado em um aplicativo de visualização de mapas. E se a gente aumentar, quanto mais a gente aumenta este mapa, mais a gente consegue ver as ruas menorzinhas que estão aqui ao redor disso. Aqui é uma imagem do Farol da Barra, em Salvador, na Bahia. Um turista está almoçando em um restaurante no Largo do Camarão e deseja, após a refeição, conhecer o Farol da Barra. Tente localizar no mapa do bairro da Barra o mais rápido que conseguir o Largo do Camarão. Como o mapa traz muitas informações, você deve demorar um pouquinho para encontrar o que foi pedido no item 1. Porém, se você tivesse uma referência que o ajudasse a localizar um ponto próximo ao Largo do Camarão, seu trabalho ficaria mais fácil. Essa é a finalidade principal de um sistema de coordenadas: criar uma identificação que facilite a localização dos pontos.
Veja na figura da página a seguir como podemos criar esse sistema de coordenadas. As letras colocadas na faixa vertical e os números colocados na faixa horizontal constituem um sistema de coordenadas. Para cada uma dessas faixas, recebe o nome de eixo. Combinando as informações dos dois eixos, podemos localizar os pontos no mapa. Por exemplo, o Largo do Camarão está localizado próximo ao ponto de coordenadas F e 12. Para localizar esse ponto, traçamos uma linha horizontal partindo de F e traçamos uma linha vertical partindo do 12. Marcamos o ponto de encontro das duas linhas tracejadas, que é o ponto de coordenadas F12. Então, tá aqui, ó. Traçamos a linha vertical do 12 e traçamos a linha horizontal no F. Aonde elas duas se localizaram, se encontraram, a gente tem o quê? O Largo do Camarão. 2. O bairro da Barra possui muitos pontos turísticos. Usando o mapa como sistema de coordenadas, indique o ponto turístico que está localizado nas proximidades dos pontos de coordenadas dados a seguir. O C4, volta lá. Ó, o C, eu traçaria uma horizontal e o 4, uma vertical. Aonde que elas estão se encontrando? Na Igreja Santo Antônio da Barra. E 8, volta lá. E vou traçar uma linha horizontal e no 8 eu vou traçar uma vertical. Aonde que elas estão se encontrando? No Morro do Cristo. E 2, volta lá, ó. E horizontal, 2 vertical. Aonde que elas estão se encontrando? Na Fonte de Santa Maria. H6, vamos lá, ó. H horizontal, 6 vertical. Aonde que elas estão se encontrando? Na Praça do Farol da Barra. 3. Dê as coordenadas de um ponto que sirva como referência para localizar um dos itens a seguir. Farol da Barra. Vocês tinham que vir aqui no mapa e ver aonde que estava o Farol da Barra e traçar uma linha horizontal e uma linha vertical. Ele está onde? No G4, ó. No G, certo? E no 4, olha aqui, ó. Farol da Barra, tá bem, ó? 4 e no G, tá lá no Farol da Barra. A outra, desculpa, volta aqui. Praça Rubem Dário, G10. Praça do Porto da Barra, o D3. O sistema de coordenadas cartesianas. O sistema de coordenadas que vimos na seção anterior é formado por um eixo horizontal, em que são marcados os números, e um eixo vertical, em que ficam marcadas letras. Embora seja útil em alguns casos, esse sistema possui algumas limitações, principalmente pelo uso de letras. Em nosso alfabeto, há apenas 23 letras, o que pode ser um problema se precisarmos fazer mais marcações no eixo vertical. Como representar as coordenadas de um ponto que esteja exatamente entre as linhas correspondente a B e C? E agora, qual letra usar se ela estiver entre B e C? O que eu vou usar aqui no meio? Vamos ver? O problema com as letras pode ser resolvido a partir de uma ideia do matemático francês René Descartes, que viveu no século 10, 15, 16, 17. Ele propôs em utilizar dois eixos para localizar dois pontos em um plano, um horizontal e outro vertical, sendo ambos com marcações o quê? Numéricas. Por quê? Porque os números são infinitos, e aí eu não teria mais problema. Todos os sistemas de localização modernos, como os GPS, utilizam de maneira direta ou indireta
a ideia de Descartes. Na figura a seguir está desenhado um sistema de 2 eixos criados por René. Observe que o eixo vertical, as marcações são feitas de baixo para cima. Tá vendo? Ó? Aqui é meu ponto 0. Eixo horizontal, é uma linha horizontal. Isso aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Aqui, linha vertical. Eu estou usando 0 tanto para horizontal como para vertical. Então, isso aqui é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O sistema de coordenadas cartesianos funciona de maneira muito parecida com a do sistema de letras e números, com a qual trabalhamos antes. A cada ponto, vamos associar 2 informações. Uma lida no eixo horizontal e outra lida no eixo vertical. Veja como podemos localizar o ponto P. Eixo horizontal, primeiro, o 3, e depois o eixo vertical, que é o 2. Então, o ponto P tem a coordenada 3 e 2. Lembre-se, sempre horizontal primeiro e vertical depois. O eixo horizontal, associamos o ponto P ao número 3 e no vertical ao número 2. Para não confundir 2 informações convenientes, sempre escrevemos a informação, primeiro a informação do eixo horizontal e depois a informação do eixo vertical. Dessa forma, as coordenadas do ponto P, escrita entre parênteses separadas por vírgula, ou por um ponto e vírgula, são P, 3 e 2, horizontal, vertical. Não pode esquecer, hein, gente? Sempre primeiro é o horizontal e o segundo é o vertical. Quando adotamos um sistema de coordenadas cartesianas, passamos a nos referir ao ponto no qual está localizado esse sistema, como plano cartesiano. Em geral, utilizamos uma vírgula para representar as coordenadas de um ponto. Porém, se uma das coordenadas for um número na representação decimal, utilizamos um ponto e vírgula. Por exemplo, se a leitura dos eixos horizontal e vertical fossem 0,5 e 2,7, no lugar de usar essa vírgula aqui, ó, eu iria usar o quê? Ponto e vírgula, para não se confundir com a vírgula que eu tenho que usar no número decimal. Movimentos no plano cartesiano. Na abertura desse módulo, nós discutimos o funcionamento do GPS, que permite aos aplicativos de trânsito descrever em tempo real o deslocamento de um carro no mapa das ruas, estradas de uma região. Nessa seção, vamos utilizar os sistemas de coordenadas cartesianas para descrever movimentos e objetos de um plano. A figura a seguir mostra o mapa de uma cidade de Junqueirinha. Para facilitar a localização dos principais pontos da cidade, foi estabelecido um sistema de coordenadas cartesianas em que cada unidade corresponde a 200 metros. Considere o mapa para responder às perguntas da seção. Estamos considerando esse mapa. Lembre que cada unidade corresponde a 200 metros. Determine as coordenadas do ponto que representa a entrada da cidade, 00. A esquina na qual se localiza o banco, 13 e 1. A esquina na qual se localiza o ponto de gasolina, 4 e 2. O centro do quarteirão ocupado pelo Parque Municipal, 1,5 e 1,5. O centro do quarteirão ocupado pelo Conjunto Habitacional Rosa, 4,5 e 2,5. Vocês têm que ir olhando no mapa para responder isso. 2. Um morador de Juqueirinha pretende se deslocar de automóvel do ponto 1,2 até o ponto 4,1. Na figura fornecida no enunciado, desenhe um possível trajeto para esse morador, considerando que ele deseja percorrer a menor distância possível. Há 4 trajetos possíveis. Na figura do mapa da cidade, mostramos um deles. Já vou mostrar. Calcule a distância percorrida pelo morador no trajeto que você escolheu no item A.
Você não precisava escolher o mesmo trajeto que eu. Eu fiz 4 vezes 200, que deu o quê? 800 metros. Então, vamos lá, né? Aqui, ó, eu mostrei um trajeto, tá certo? Existem 4. Eu mostrei um dos trajetos, tá vendo? Ó, esse aqui que está em vermelhinho. E ele quer o trajeto possível, o menor trajeto possível, tá? Eu mostrei uma possibilidade, tem 4 trajetos possíveis. Um turista chegou à entrada de Junqueirinha e, depois de pedir algumas informações no posto turístico instalado na entrada da cidade, fez os seguintes movimentos. Percorreu 600 metros em linha reta pela avenida que passa na entrada da rodovia, girou 80 graus para a esquerda, percorreu mais 400 metros em linha reta, girou 90 graus para a esquerda, percorreu mais 100 metros em linha reta e estacionou seu carro. Determine as coordenadas do ponto onde o turista estacionou seu carro. Ele estacionou no 2,5 com o 2. O turista estacionou seu carro na entrada de qual prédio? Do Hospital Municipal. Se tivesse escolhido um trajeto em que percorresse a menor distância possível da entrada da cidade até o seu destino final, quantos metros o turista teria se deslocado? 900 metros. 4. O morador do conjunto habitacional azul pretende sair da entrada do condomínio e caminhar até a entrada do centro esportivo, passando necessariamente pela porta do banco, onde precisa sacar uma quantia em dinheiro. Faça a descrição detalhada dos movimentos que esse morador poderá realizar para chegar ao seu destino final. Use o item 3 como modelo para elaborar sua descrição. Há mais de uma possibilidade. Eu vou descrever apenas uma delas. Estando em frente ao conjunto habitacional azul, de costas para a entrada do condomínio, o morador deverá 1. Girar 90 graus à esquerda, 2. Caminhar 300 metros em linha reta, 3. Girar 90 graus à direita, 4. Caminhar mais 200 metros em linha reta, 5. Girar 90 graus à esquerda, 6. Caminhar 200 metros em linha reta, quando chegará ao banco. 7. Caminhar mais 400 metros em linha reta, na mesma direção e sentido do movimento. 6. 8. Girar 90 graus à direita. 9. Caminhar 100 graus em linha reta, chegando à entrada do centro esportivo. Tinha que ser só essa possibilidade? Não, tem mais de uma. Eu descrevi uma aqui para vocês. Qual é a distância total percorrida pelo morador desde sua casa até o centro esportivo? A distância vai depender do trajeto descrito aqui no item A. No caso dessa minha descrição aqui, a distância foi de 1.200 metros. Essa é a descrição que eu fiz. Ampliação e redução de figuras no plano cartesiano. Em anos anteriores, você realizou a ampliação e redução de figuras usando malhas quadriculadas. Veja um exemplo de ampliação usando a malha. Ó, eu ampliei essa figura. No 5º ano, você viu as 2 figuras apresentadas na malha quadriculada. Apesar de terem tamanhos diferentes, possuem a mesma forma. Em outras palavras, ao ser ampliada, a figura não sofreu deformações. Quando 2 figuras são ampliadas ou reduzidas mantendo a mesma forma, elas são chamadas de figuras semelhantes. Em uma atividade de matemática, Paulo desenhou no plano cartesiano um polígono para representar a fachada de uma casa. As coordenadas dos vértices dos polígonos de Paulo são A, 00, B, 04, C, 47, D, 84 e E, 80. Reproduz o desenho de Paulo no plano cartesiano. Então, aqui a gente reproduziu, né, o desenho do Paulo. 00,
0,4, que seria esse aqui, 4, 7, ó, 4, 7, certo? Ó, 4, 7, que estaria aqui, 8, 4, ó, 8, 4, que estaria aqui, e 8, 0, que seria exatamente aqui, né, no de baixo. Então, o desenho de Paulo é esse aqui, tá bem? B. Escreva as coordenadas de 5 pontos, F, G, H, I e J, de modo que as coordenadas F sejam o dobro das coordenadas A. As coordenadas G sejam o dobro da B e assim sucessivamente. F, 0, 0, G, 0, 8, H, 8, 14, I, 16, 8 e J, 16, 0. Represente o polígono F, G, H e J no mesmo sistema de coordenadas no item 4. No item A, desculpa, que seria esse aqui. Volta lá. Comparando visualmente os polígonos A, B, C, D, E, F, G, H, I, você acha que eles têm a mesma forma? Sim, gente, ó. Isso aqui não tem a mesma forma desse, só que um é menor e o outro é maior. Escreva as coordenadas de 5 pontos, K, L, M, N, O, de modo que as coordenadas de K sejam a metade da coordenada de A. As coordenadas de L sejam a metade da B e assim sucessivamente. Em seguida, represente o polígono K, L, M, N, O no mesmo sistema de coordenadas. K00, L02, M2 e 3,5, N4 e 2 e O4 e 0, que foi quem? Esse outro aqui. Comparando visualmente os polígonos ABCD e KLMNO, o que você acha que eles têm? Você acha que eles têm a mesma forma? Sim. Com o auxílio da régua, determine as medidas dos lados dos 3 polígonos e complete o quadro. AB 4, BC 5, CD 5, DE 4 e EA 8. FG 8, GH 4, HI 10, IJ 8, JF 16. KL 2, LM 2,5, MN 2,5, NO 2 e OK 4. Observe as medidas dos lados dos 3 polígonos que você encontrou no item G. O que aconteceu com as medidas dos lados quando as coordenadas do vértice foram duplicadas? E quando elas foram reduzidas à metade? As medidas dos lados dobraram quando elas foram duplicadas. E no segundo caso, elas foram reduzidas à metade. Neste momento, nós não vamos realizar a atividade do GeoGebra, da página 360 e 363, porque a gente não tem esse GeoGebra, vocês não têm ele em casa. Bem, pessoal, estou deixando uns exercícios para vocês. Qualquer dúvida, me encaminhem um e-mail. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!